Então é essa falta de responsabilidade, essa falta de uma lei de posse responsável, que faz com que a pessoa crie um pitbull dessa maneira. E acontece os acidentes. Então precisamos identificar os animais. Por exemplo, o que pode acontecer é a identificação dos animais através de chip, uma obrigatoriedade. Porque aí você pode começar a identificar a raça. Porque quando ele for chipado, ele vai ter que dizer qual é a raça do cão dele. Aí começaremos a identificar a raça. E começaremos, inclusive, a fazer a estatística em cima disso. O pitbull, quando ele morde, é avassalador. Mas você vê o rapaz falando aí, o Salomão, não é isso? Ele falou o seguinte, que o poodle dele mordeu todo mundo. E o poodle é um dos maiores, o maior índice de mordida no ser humano é o poodle. Mas quando se fala em morte, se liga logo a pitbull. É, porque nós não temos o poodle adulto. Ou adulto não, desculpe, o adulto, o grande, porque tem 3 tipos de poodle. Sim. É o standard, é o poodle médio e o poodle gigante. Nós não temos o gigante. O gigante é uma fera também. Então, é porque esse poodle é pequeno, ele morde e não causa tanto problema. Mas se fosse um poodle adulto, estava matando. Eu quero saber também. de você o seguinte, eu vou ao Ronaldo do Roça Essa da linha. Depois, por que o pitbull ele consegue manter durante tanto tempo, praticamente sem respirar, pelo menos não se vislumbra isso? Por que o pitbull consegue manter durante todo o tempo, então, a sua presa, a sua vítima, sem respirar, ou parecendo que não está respirando? É o único cachorro que consegue fazer isso. Único. Porque ele foi trabalhado geneticamente em laboratório para isso. Por quê? Porque ele foi trabalhado para rinha. Porque se observou que os cães que eram usados, se usava muito em rinha o Akita, usava muito o pastor alemão, usava muito o Rottweiler, usava muito o cão de Bordeaux, né? Então o que acontece? Quando pegaram esses cães e notaram que eles mordiam e soltavam, e notaram que ele não conseguia respirar na mordedura. Então criaram geneticamente o pitbull exatamente para isso, para morder e segurar. Então ele consegue respirar mordendo. Então ele mata com maior facilidade. Mata com maior facilidade, é exatamente isso. É por isso, como o rapaz falou, Gilmar, se você abrir o microfone assim para os criadores de pitbull, você vai ter 99% das pessoas dizendo esse depoimento que você acabou de ouvir. Por quê? Porque as pessoas de bem não se preocupam em transformar o seu cachorro em uma arma. Eles se preocupam em ter um cachorro dentro de casa, dócil, brincalhão e tal. Mas pessoas que não sabem criar são os humanos monstros. Eu considero seres humanos monstros que fazem isso. Pega um cachorro e dá um treinamento de guerra para o cachorro. O cachorro é irracional. Gilmar, nós temos no Iraque, Gilmar, pessoas que botam bombas no corpo para se matar. Porque eles foram condicionados àquilo. Eles foram condicionados. O ser humano que é inteligente, ele faz isso. Quanto mais um animal. Então, se você pega um animal e condiciona ele para matar, ele vai matar, não tenha dúvida. Aqui em Aracaju, há rinhas de pitbull? Com certeza. E muita, não é pouca, não. Que é um crime, inclusive. É um crime hediondo. Para mim é hediondo isso aí. Ele está maltratando o animal, ele está colocando a população em risco. Esses animais são extremamente perigosos, né? Perigosíssimos. Os de rinhas são perigosíssimos. E não é a raça pitbull. É qualquer um. Pegar um Rottweiler e botar, treinar para rinha, ele vai ser violentíssimo. Se você pegar um fila brasileiro, ele vai ser violentíssimo. E essas rinhas existem aonde, hein? Gilmar, essas rinhas, eles fazem em pontos separados, né? Em pontos que eles mesmos se combinam. Uma vez, Gilmar, é por isso que eu digo, eu até me arrisquei, né? Porque ia ter uma rinha em um determinado local que eu fui avisado, ligaram para mim e eu denunciei. Eu liguei para a Polícia Federal, eu não liguei para a Polícia Civil, porque tem muito policial civil envolvido. Ah, tem policial civil também? Com certeza, civil e militar, com certeza. Então eu liguei para a Polícia Federal para denunciar. E simplesmente, não, é porque você tem que mandar um ofício. Eu digo, amigo, a rinha vai acontecer amanhã, 5 horas da manhã, em determinado local. É só você chegar lá e dar o baculejo, e pegar todo mundo. E simplesmente a polícia, não sei porquê, a Polícia Federal se negou a fazer isso. Então, isso tem um tempo já, tem uns 2 anos que eu fiz isso, então eu me aquietei com relação a isso, porque eu não vou me envolver nesse nível. Eles fazem mais a rinha aonde? Não tem lugar específico. Eles pegam e vão para um sítio, um local isolado, certo? Normalmente eles fazem da seguinte maneira, eles pegam a topique, a pessoa que vai para participar da rinha vai vendado, para não saber o local,
certo? Vão todos vendados. Exatamente, vão todos vendados, só quem sabe o local é o dono da rinha, que vai dirigindo o carro. Para que não haja vazamento de informação. Para que não haja vazamento de informação. E o aviso é assim, olha, amanhã eu te pego na sua casa, se prepare, prepare seu cachorro que nós vamos te pegar. E aí leva para um determinado local e faz essa rinha. Eu fui chamado uma vez e não deu certo, que eu ia nessa maneira para filmar, né? E aí não deu certo, não sei porque não deu certo, eu acho que eles pensavam que eu ia filmar todo mundo, né? Porque eu ia mostrar o lado negro. Mas a rinha, o objetivo é levar, então, ganhar a dinheiro, briga, dinheiro, aposta, aposta. até morrer. Até o pitbull morrer. O pitbull, quando começa a brigar, ele só para na morte. Ele não para... Fica incontrolável. Fica incontrolável. Ele não para. Ele foi criado para aquilo. Então, esse é o problema. Então, se a gente tiver uma lei de posse responsável, onde, na hora que prender um cidadão desse, ele pegar uma pena, ir para penitenciária, para ele não fazer mais isso, a coisa muda. Pode ter certeza que a coisa muda. Porque, Gilmar, nós não precisamos disso aí. Nós não precisamos disso aí na sociedade. Isso aí é uma coisa que tem que ser expurgada, exterminada. Esse tipo de criador. Porque o cachorro, ele não tem culpa. A culpa é do ser humano que faz isso. 90%, 99% do ser humano que cria pitbull, cria bem. E todos eles eu te levo em quantas casas você queira, Gilmar. Você vai conviver com ele e vai dizer, espera aí, isso é um pitbull? Eu fiz isso com uma jornalista do Sinforme. Sim. Ela queria fazer uma reportagem, eu levei ela para uma pessoa que cria pitbull. E nós entramos, ela brincou, ela disse, que cachorro lindo, o cachorro ficou brincando com ela, brincou. Ela fez a entrevista todinha. Aí depois que terminou a entrevista, eu digo, é um pitbull. Na mesma hora ela... Aí já mudou. Já mudou. Ela mudou o semblante na hora e... Epa, tira esse cachorro daqui, tira esse cachorro daqui. Era mais lindo, era todo feio, tudo horrível, feio. Monstro. E um cachorro extremamente dócil. Cachorro brincalhão, extremamente dócil. É característica do pitbull. Agora, como ele tem esse lado atlético, essa parte de morder e respirar, aí treinam esse cachorro para virar uma fera. Isso é que tem que acabar. Então, Gilmar, quando eu entrei no seu programa hoje pela manhã, foi exatamente para falar isso. Eu estou disposto a ajudar qualquer parlamentar, qualquer pessoa. Para quê? Para criar em Aracaju uma lei de posse responsável, uma lei para identificar o animal, certo? Obrigatoriedade de chip no animal para identificar e dar responsabilidade dessa pessoa. Quando acontecer um acidente desse, ser responsabilizada a pessoa. O dono desse animal que aconteceu o acidente com esse menino, ele foi simplesmente assim, talvez bobo, né, de ter levado um pitbull adulto sem saber a procedência do animal, quem criou, como criou, e levar e botar em convívio com sua família. Outra coisa, deixar amarrado num quintal, só Deus sabe se esse animal estava alimentado, né, que o animal ele tem que estar bem alimentado. Então só Deus sabe se estava bem alimentado, só Deus sabe se essa criança, se ele permitiu o convívio assim, primeiro com a criança, para a criança botar uma comida, para ele conhecer a criança, e a criança simplesmente se dirigiu sozinho em direção ao animal, onde o animal disse o seguinte, epa, estão invadindo meu território. Isso é normal do animal. Você tem que saber qual é a reação do animal para aprender a conviver com ele. Você não vai entrar, por exemplo, você não vai na África e conviver no território de leões. Porque ele vai olhar para você e vai dizer, é uma isca, você está no meu território. Tudo bem então, Ricardo. Eu lhe agradeço o coração por sua participação, viu? Certo. E uma boa tarde para você. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado, porque isso foi bom para poder esclarecer um pouco a população, né, de que nós precisamos de uma política específica para os animais em Aracaju. E está precisando realmente. Tá bom então. Obrigado a você. Um abração.